perfeita de Cristo Jesus na cruz. Somos gratos, Pai, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos ensinar a cultura do reino dos céus, para nos ensinar o que o Senhor gosta, para nos ensinar o que o Senhor quer que nós façamos, para nos ensinar a viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida justa. Senhor, somos gratos porque o Senhor tem um corpo aqui na terra, o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Pai, nós somos gratos por podermos estar cultuando o Senhor. Não que o Senhor precise de culto, mas nós é que precisamos da comunhão com o Senhor. Pai, graças nós te damos, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem promessas tremendas e maravilhosas, e o Senhor não desiste do propósito que o Senhor tem, e o Senhor nos incluiu, Pai, nesse propósito, e nós somos gratos, Pai amado, Pai querido, por fazermos parte dessa geração, que pode ser a última geração, antes de Jesus vir buscar a igreja. Se formos nós estamos aqui celebrando o Teu nome, engrandecendo o Senhor, trabalhando para o Senhor como o Senhor viesse daqui a 100 anos, mas santificando as nossas vidas e nos preparando como se o Senhor viesse daqui a pouco. Nós queremos aplaudi-lo enquanto isso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A todos os santos e amados no Senhor, cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem ou vão nos assistir pelas redes sociais, louvado seja Deus pela sua vida. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte título. O tema é Senhorio de Jesus Cristo. O título é Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Eu quero parabenizar os crentes loucos por Jesus. Eu disse para o meu filho ali assim: os crentes são malucos, uma chuva dessa vir na igreja. Louvado seja Deus pela sua vida. Atos 2:36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus essa noite, como Senhor e Cristo. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu poder sobre os discípulos, o apóstolo Pedro proferiu uma mensagem poderosa que transformou a história e a fé das pessoas que ali estavam. E Pedro conclui sua mensagem com uma declaração firme e decidida: Jesus Cristo é Senhor e Cristo. Aleluia. Observamos em nossos dias que muitas pessoas manifestam o desejo de aceitar Jesus como Salvador, mas bem menos estão dispostas a reconhecê-lo como Senhor absoluto de suas vidas. O versículo em questão não deixa espaço para confusão, nem para ficar em cima do muro. Jesus não é uma figura opcional, Ele é o Senhor constituído por Deus. Pedro profetizou e disse: Jesus Cristo, esse que vocês mataram, o Senhor fez dele Senhor e Cristo. O conhecimento intelectual de Jesus pode ser adquirido, mas a transformação genuína é experimentada apenas por aqueles que o reconhecem como Senhor. Queridos, quando você tem Jesus só como Salvador, você procura bênção. Jesus como Salvador é o Jesus que te deu salvação, Jesus que te protege, Jesus que o sangue dele te perdoou. É esse Jesus que as pessoas conhecem. Mas está na hora de nós conhecermos Jesus como Senhor. Senhor quer dizer dono de tudo.
dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu posso, de todos os meus títulos, de toda a minha família, tudo aquilo que me pertence. O Senhor tem o senhorio sobre tudo isso. Jesus Cristo, Ele detém o senhorio absoluto sobre todas as coisas. A existência humana adquire pleno sentido e propósito somente quando Ele ocupa a posição central no nosso coração. Quando que nós vamos conhecer Jesus na sua plenitude? Quando Jesus for o centro do nosso coração. Existe uma diferença entre o ateu, existe uma diferença entre o religioso e o cristão. O ateu, no centro do coração dele existe um trono, existe uma cadeira, onde o ego está sentado, o eu está sentado. Então o ateu, ele diz: eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço o que eu quero do meu dinheiro, do meu trabalho, da minha família, e ninguém tem nada a ver com isso. O religioso, não tão diferente do ateu, ele também tem um trono no seu coração, e ele diz assim: eu faço o que eu quero da minha vida, o eu ainda está no coração dele, eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço o que eu quero do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu lazer, e eu faço o que eu quero de Cristo. Esse é o religioso. Ele só acrescenta Cristo naquilo que ele estava fazendo. Agora, o cristão, no centro do coração dele está sentado, entronizado, Cristo Jesus. E Cristo Jesus, assentado no coração desse cristão, é Cristo quem diz o que ele faz da vida dele. É Cristo quem diz o que ele faz do trabalho, é Cristo quem diz o que ele faz do dinheiro, do lazer, da família e de tudo que ele diz a respeito. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: olha, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, o meu ego não vive mais. A importância dessa mensagem está aqui no que eu vou falar. Quando a pessoa está iniciando a sua fé cristã, ela ouve muito ainda a voz do diabo. Quando ela caminha um pouco mais, ela se aprofunda um pouco mais, ela ouve a voz do Espírito Santo e a voz ainda do diabo, e ouve também a voz do seu ego. Mas quando ela cresce espiritualmente de uma certa forma, que ela entende o que é a presença de Deus, na presença de Deus ela se aquieta, ela se silencia, e ela não ouve mais nem a voz do ego, nem a voz do diabo, somente a voz do Espírito Santo de Deus. Se você é um dos tais que não só enfrenta a chuva, mas que você é um dos tais que quer crescer infinitamente mais na presença do Senhor, conhecendo Jesus Cristo, então essa mensagem é para você. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto: Jesus é o Senhor porque foi escolhido por Deus. Jesus é o Senhor porque foi escolhido por Deus. Pode tirar um Deus aí, é só um Deus. Eu coloquei errado. Eu coloquei errado aqui, eles colocaram errado ali. Está tudo certo, estamos juntos. Jesus é o Senhor porque foi escolhido por Deus, tá? Então o senhorio de Cristo não vem de uma invenção humana, mas constitui uma determinação divina e eterna. Foi Deus quem determinou que Jesus é Senhor. Então eu quero trabalhar esse versículo. Então a passagem, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem o fez Senhor e Cristo foi o próprio Deus, foi o Abba. No versículo 36, olha lá, versículo 36, gratidão por consertar isso aqui, ó. Olha, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus, o Abba, o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então, essa passagem é uma evidência de que o senhorio de Jesus foi estabelecido por determinação divina, posterior à sua ressurreição e exaltação. Olha lá, Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui confirmando o que o apóstolo Pedro falou. Ele confirma que Jesus Cristo é Senhor. Então o termo grego aqui para Senhor é Kyrios.
empregado nesse contexto, ele denota um Senhor soberano e proprietário absoluto. Quando você fala Jesus Cristo é Senhor, você está dizendo Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele é proprietário absoluto, aleluia. Ninguém manda com Ele, é só Ele, aleluia. Cristo, do grego Christos, significa ungido, o Messias prometido. Então, Jesus Cristo, o Messias prometido, Deus o fez Senhor e Cristo, o dono absoluto, o proprietário absoluto, o soberano Senhor. Deus confirmou a autoridade e a identidade de Jesus após o sacrifício da cruz, elevando-o à mais sublime posição. A mais sublime posição, ou a mais elevada posição, pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ouça isso, Jesus não é Senhor por aclamação popular, mas por um decreto divino. Nenhum ser humano colocou Jesus, esse título em Jesus, foi o próprio Deus. Escute isso, quando a exaltação provém de Deus, nenhuma força pode rebaixar. Essa é a diferença. Quando Jesus Cristo se torna Rei em nossas vidas, o nosso papel é simplesmente nos entregar com respeito. Quando Jesus Cristo, Ele se torna o Rei absoluto de nossas vidas, não tem outra atitude a não ser render-se com respeito a Ele. Aleluia. Quero contar uma historinha para você. Era uma vez. Assim como um comandante recebe autoridade legal sobre o exército por decreto superior, Cristo recebeu do Pai autoridade sobre os céus e a terra. Nós somos, portanto, seus soldados. Aleluia. É muito importante que hoje entreguemos a Jesus o governo de nosso casamento, finanças, ministério e decisões, pois Ele possui autoridade suprema para direcionar nossa vida em todas essas áreas. O Senhor Jesus, Ele precisa ser Senhor no meu casamento, nas minhas finanças, no meu ministério e em todas as minhas decisões. Segundo ponto, Jesus é o Senhor que pela sua graça nos chama a abandonar os nossos pecados e viver uma nova vida. Pode deixar assim um tempinho para o pessoal tirar foto ou escrever. Jesus é o Senhor que pela sua graça nos chama a abandonar os nossos pecados e viver uma nova vida. Não que esses pecados não fossem perdoados, mas tirar da nossa mente isso. Aleluia. O verdadeiro senhorio de Cristo, com sua graça, nos mostra a nossa condição e nos convida a sermos transformados em verdadeiros filhos amados de Deus. Definitivamente, eu e você precisamos nos enxergar como filhos amados de Deus. Pedro, no versículo 36, ele diz assim, ele acusa diretamente a multidão que ele estava falando. Ele diz assim, a esse Jesus que vocês crucificaram, a esse Jesus que vocês crucificaram. Então Pedro está acusando as pessoas que crucificaram Jesus. Com isso ele está dizendo o seguinte: a crucificação não foi um evento acidental, mas uma consequência da rebelião humana. Jesus, ele foi crucificado por causa da rebelião humana. Lembra quando era para soltar Jesus ou soltar Barrabás? O que as pessoas pediram? Soltem Barrabás. A mensagem de Pedro foi pessoal e direta: vocês crucificaram Jesus. O pecado, irmãos, não é uma ideia distante, mas uma realidade que culminou na crucificação de Jesus. Todos os pecados da humanidade culminou na crucificação de Jesus. Jesus é quem pagou o preço por todos nós. Isaías 53:5, olha o que diz lá: mas ele foi traspassado por causa, existia uma causa, por causa das nossas transgressões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então os pecados que nós cometimos trouxe para Jesus, ele foi traspassado, foi punido. Mas as nossas iniquidades, aqueles pecados que nós não queremos deixá-los, moe Jesus.
Viu a diferença? Quando eu me arrependo e deixo o pecado, somente o que Jesus fez na cruz, tá beleza. Mas quando eu me arrependo e continuo pecando no mesmo pecado, ele se torna iniquidade. E é como se eu estivesse crucificando Jesus de novo. O senhorio de Cristo, em sua graça, nos convida a encarar o nosso pecado. Encarar o pecado aqui significa: olha, o seu pecado teve um custo muito alto para o Senhor. Ele custou o único filho dele. O Senhor não poupou Jesus por minha causa e por sua causa. Vocês estão aí? E a nos voltarmos para o arrependimento, voltar a Ele em arrependimento. A vida que nós estamos vivendo aqui agora, só é possível, essa paz que nós temos, só é possível por conta de Cristo Jesus. Aleluia, gratidão, Senhor. Jesus não pode ser Senhor se continuarmos a governar nossas decisões sem Ele. Tem muita gente que tem Jesus como Salvador. Jesus me salvou, agora deixa que eu cuido da minha vida que está salva. Não, eu estou te propondo Jesus Senhor, não Salvador. Jesus Salvador significa: você não toma mais nenhuma decisão na sua vida, grande ou pequena, sem Jesus. Ele é o Curios da sua vida, é o soberano, Ele é o dono absoluto. Meu Deus! Por isso que o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A cruz revela a gravidade do pecado e a grandiosidade da graça divina. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. A situação assemelha-se ao enfermo que nega sua doença diante de um médico experiente. Hoje a humanidade está negando a sua doença diante de como um paciente nega a sua doença diante de um médico experiente. É possível um doente negar a sua doença diante de um médico experiente? É possível qualquer ser humano negar que estava destituído da glória de Deus diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor soberano? Não tem como negar. Então, meu irmão, aceite a sua história e receba o perdão. Aceite sua história e receba o perdão de Deus. Aleluia. O Senhor, eu quero contar repetir isso aqui. A situação assemelha-se a um enfermo que nega sua doença diante de um médico experiente. Enquanto persistirmos na negação de nossos pecados, recusamos a cura que vem do senhorio de Jesus. Por que muitas pessoas não vêm até Cristo? Porque elas não se veem como pecadores. E nós não somos pecadores, nós que já temos Cristo. Nós somos filhos amados, amém? Só que eu estou pregando para muita gente vai ouvir. Então, se você não se vê como enfermo espiritualmente falando, como que você vai aceitar a obra de Cristo na cruz? Jesus Cristo, Ele veio te salvar, aleluia. Mas depois de salvo, Ele quer ser o Senhor da minha e da sua vida, aleluia. É mais ou menos assim: você estava se afogando e ninguém mais, não tinha nenhuma perspectiva de vida. De repente você sente algo firme, é Jesus te salvando. Então isso significa que você não tem mais vida, você ia perder a sua vida. Então agora você não tem mais vida, a sua vida pertence a quem te salvou. Agora a diferença é que esse Salvador é tão bondoso que Ele permite você escolher se você vai ser o Senhor dele ou não, se Ele vai ser o Senhor da sua vida ou não, melhor dizendo. Essa chuva de hoje raleou bastante para dizer o seguinte: vai vir aqueles que estão preparados para o senhorio de Cristo na sua vida. Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio ainda. Meu irmão, Jesus como Senhor significa que você não manda mais na sua vida. Significa que você não manda mais na tua família, nos teus filhos, nos teus bens, nem nada mais. Isso é tão sério que Jesus chegou para um jovem rico e disse assim: vem e segue-me. Seguir é ser Senhor.
Ele não foi, porque tinha muitos bens. Salvador é fácil de aceitar Jesus como Salvador. Agora, como Senhor, eu vou dizer para você, como o Senhor está dizendo, você vai viver uma vida consagrada. Dos 10 trilhões de células do teu corpo, todos eles, você vai servir o Senhor com os 10 trilhões de células no seu corpo. Você vai servir o Senhor com tudo que você tem, com todos os seus diplomas, com todo o seu dinheiro, com toda a sua posição que você tem. Você vai servi-lo até quando Ele quiser. Isso é ser Senhor. Ouça isso. O Senhor anseia curar aquilo que ocultamos. Digamos a verdade e nos entreguemos. Permitamos que Ele reine sobre nossas fraquezas. Tem muitas pessoas que têm Jesus como Salvador. É como se a sua vida fosse uma casa. E aí você diz assim, abre a porta da sala, tudo arrumadinho, e diz assim: entra, Senhor, se assente aqui na sala de jantar. E aí Jesus fala assim: eu gostaria de ver a casa toda. E aí, sabe aquele quartinho que tem lá? Se você tem Jesus como Senhor, você vai mostrar esse quartinho para Ele. Por isso que uma das orações que mais eu amo fazer quando eu estou no meu quarto, do jeitão que eu estou lá. Você sabe que é do jeitão que você está no quarto, quando acorda. Para mim, uma das orações mais sinceras é nesse momento. No versículo 37, subsequente ao texto base que eu li, depois que Jesus falou assim, depois que Pedro falou que Deus o fez Senhor e Cristo, a multidão ficava com raiva no coração e questionava, ou raiva não, o coração mexeu com o coração da multidão. Vamos colocar assim, mexeu com o coração da multidão de tal forma que eles falaram: o que devemos fazer? Se nós matamos o Cristo, se nós matamos Jesus, e você está dizendo que Deus o fez Senhor e Cristo, o que nós vamos fazer agora? Eles foram profundamente impactados, sentindo um arrependimento sincero e um desejo de mudança. O que vamos fazer? Eles foram impactados pela pregação de Pedro. Quando Jesus Cristo manda, ouça isso, quando Jesus Cristo manda na nossa vida, acontece algo tão forte que a gente não fica do mesmo jeito. De novo, olha lá, United States of America e only for in the world. Aleluia. Aleluia. Repeat again. Olha lá. Listen. Ouçam. Aleluia. Quando Jesus Cristo manda na nossa vida, acontece algo tão forte que a gente não fica do mesmo jeito. Se não há mudança na vida da pessoa, é porque ele tem Jesus só como Salvador e não como Senhor. 2 Coríntios 5,17, olha ali a Bíblia. E assim, se é condicional, alguém está em Cristo, não está se transformando, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Com isso a palavra está dizendo, Paulo está dizendo: venha como está, mas não permaneça como está. Jesus te ama muito para você permanecer do mesmo jeito, meu irmão. Aleluia. Quando Jesus Cristo manda em nossa vida, ouça isso, quando Jesus Cristo manda em nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, o ódio vira perdão, a teimosia vira obediência, famílias ficam juntas de novo, vidas são salvas, e coisas ruins que prendem a gente vão embora. Uma linguagem mais simples que essa é impossível. Jesus não almeja apenas livrar-nos da condenação eterna, amados.
Ele deseja transformar o nosso presente, o aqui e agora. Ouça isso: um veículo sem direção não alcançará seu destino. Contudo, quando entregamos o controle de nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o caminho da nossa vida muda, porque agora tem direção. Quem é direção? Jesus. Agora tem dono. Eu estava ouvindo um Reels, e uma pessoa, não quero citar aqui o nome, por ética eu não vou citar, mas ela tinha uma religião diferente, e ela falava assim: não faça trabalho para evangélicos e cristãos. E a razão dela, ela disse assim: porque eles têm dono. Olha só, as trevas reconhecendo que os cristãos, que os evangélicos têm dono. Então não mexe com aquele que tem dono. Sabe quem é o dono? Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida. Eu e você temos dono. Aleluia. Se você ver esse Reels, você vai ver que a pessoa insistiu e ficou doente. E ela mesma está testemunhando. Eu estou falando as palavras dela. Não estou falando contra nenhuma religião aqui. Estou falando as palavras que ela falou. Está lá na internet. E ela disse assim: porque eu teimei em fazer um trabalho por um evangélico, e eu fui para o hospital. E ela dizia assim: nunca faça um trabalho para aqueles que têm dono. Você compreendeu? Quem não tem Jesus está sem dono. Meu Deus. Permita que Jesus Cristo governe seus sentimentos, atitudes e pensamentos. O senhorio dele não oprime, ele liberta. Quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Atos 2,36 é uma declaração clara do Evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e agora reina como Senhor e Cristo. Agora Jesus é Senhor e Cristo. Ele não apenas nos salva do pecado, mas nos coloca na posição de autoridade em Deus. Romanos 10,9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero fazer uma pergunta. Jesus Cristo não quer só que nós sintamos coisas com Ele ou por Ele. Ele quer cuidar de tudo em nossa vida. A pergunta é: você está pronto para deixar Ele cuidar da sua vida? Pedro conclui sua mensagem com a certeza inabalável: Jesus é Senhor e Cristo. Independentemente das afirmações do mundo, Deus o estabeleceu como Rei dos Reis. Um resumo: Deus o fez Senhor, autoridade absoluta. Fomos nós que o crucificamos. Reconhecimento do pecado pessoal. Ele transforma vidas através do arrependimento e da nova vida. Jesus não veio para ser um mero conselheiro, mas para ser o Senhor da sua agenda, de suas palavras, de suas escolhas e de seu coração. Ele já foi entronizado nos céus, agora Ele deseja ser entronizado em seu coração. Você já se prostrou diante dEle, reconhecendo como o Senhor? Coloque-se em pé, vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Pai, a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus, salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Aqui está a igreja, Pai, imaculada, sem nenhuma mancha. Aqui está a igreja, Pai amado, Pai querido, triunfante. Aqui está a igreja, o corpo de Cristo, Pai. Aqui está a igreja do Senhor na terra. Pai, nós estamos reconhecendo hoje, a partir de hoje, de uma forma pública, coletiva, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Senhor, a partir de hoje, de uma forma mais acentuada, de uma forma mais espontânea, nós queremos declarar em alto e bom som que Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas Jesus Cristo é o nosso Senhor e Cristo. Ele é o nosso Senhor. A partir de hoje, Pai, tudo que nós temos pertence ao Senhor.
Tudo que nós somos pertence ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é o Curios da nossa vida, o Senhor é o soberano da nossa vida. Senhor Jesus, o Senhor é o absoluto, o dono absoluto, exclusivo. Senhor Jesus, o Senhor tem exclusividade na minha vida, exclusividade na vida da igreja. Comunhão Cristã Abe Umuarama. Senhor, que os céus, o primeiro céu, o segundo céu e os céus saibam que nós decidimos nessa noite que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que o reino das trevas saibam que Jesus Cristo é o Senhor e que nós temos dono. Por isso, Satanás, você não pode tocar. Você agora cai por terra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, você vai soltar o ouro, você vai soltar a prata, você vai soltar as pedras preciosas, você vai soltar as pessoas, todas as pessoas que desejaram serem salvas, todas as pessoas que desejaram vir nesse lugar, ou em qualquer igreja que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, nós declaramos nesta noite, Satanás, solta agora essas pessoas, solta os nossos filhos, solta a nossa riqueza, solta as pessoas, solta os nossos familiares, solta Satanás em nome de Jesus. Nós queremos declarar que temos dono e nós profetizamos que os nossos também terão dono, que é Jesus Cristo. Nós chamamos a existência, a manifestação da salvação em nossos familiares, chamamos a existência, a manifestação da salvação nos nossos amigos, nos nossos parentes, chamamos a existência, a manifestação da salvação daqueles que trabalham conosco, daqueles que nós abastecemos o carro, daqueles que nós compramos o pão, daquele que nós vamos no mercado que nós frequentamos. Nós chamamos a existência um mover sobrenatural nos céus sobre Umuarama e região. Nós declaramos: anjos do Senhor estão liberados agora. Nós liberamos, se necessário for, 12 legiões de anjos, e se necessário for mais de 12 legiões de anjos, para começar a ministrar sobre os céus de Umuarama e região, em nome do Senhor Jesus. Satanás, chegou o tempo, você precisa soltar, porque nós declaramos que essa cidade tem dono, as pessoas dessa cidade têm dono, as pessoas da região de Umuarama têm dono, e o dono é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Senhor e Cristo. Aleluia. Nada poderá impedir a igreja triunfante de marchar sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Comece a soltar do norte, do sul, do leste, do oeste. Comece a soltar as pessoas. Você tem que soltar, Satanás. Você tem que soltar. O sangue de Jesus, ele caiu naquela terra, e assim ele fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Abel caindo na terra, ele clamou por Caim, mas o sangue de Jesus caindo na terra, ele clamou por todas as pessoas de todos os tempos, de todas as gerações, e chegou na nossa geração. Então o sangue de Jesus está clamando: diabo, solta. Você foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo expôs publicamente principados e potestades, e vocês sabem disso. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, solta as vidas, solta as mentes, solta os corações, solta os corpos, saia da casa das pessoas. Anjos do Senhor, vocês têm ordem agora, como embaixador de Cristo, como embaixadores de Cristo, como igreja do Senhor. Nós abrimos e fechamos, e nós declaramos agora: anjos, vocês têm ordem para entrar em todas as casas de Umuarama, em todas as casas da região. Vão agora e comece a desbaratar todo empecilho, todo impedimento. Eu profetizo: vai salvação, haja salvação, haja salvação, haja o senhorio de Cristo em todas as casas dessa cidade, em todas as casas da região de Umuarama, em nome de Jesus. Haja o senhorio de Cristo nas estradas aqui da nossa região, haja o senhorio de Cristo. Eu declaro que Cristo é o soberano, Cristo é o dono absoluto, em nome de Jesus. Satanás, você tem que soltar. Cristo é a posteridade de Abraão, e Abraão herdou o mundo, e você sabe disso que eu estou falando, porque você conhece Bíblia, Satanás. Então eu ouço agora, diabo, em nome de Jesus. A posteridade é Cristo, e Cristo tem direito nesse mundo, e Cristo tem uma igreja,
e nós somos a sua igreja, então nós temos direito de viver uma vida abundante nessa terra, nós temos direito de ter salvação, de ter o perdão. Por isso solta as pessoas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nisso, concorda comigo, dizendo amém. Glória a Deus. Nós declaramos que assim é. Coloque-se em pé, ou permaneça em pé e louve ao Senhor, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Ele é o Senhor da minha vida e da sua. Ele é o Senhor das nossas vidas.